Ricardo Godinho Gomes, gestor do Propalop TLC, pode fazer uma panorâmica sobre realmente os resultados do diagnóstico que foi feito pelo projeto nos países beneficiários? Antes de mais, o projeto Propalop TLC, o diagnóstico deve-se compreender como a recolha de informação necessária para se poder fazer uma planificação que vise realmente responder a necessidades reais e efetivas dos beneficiários. O processo de diagnóstico está enquadrado no processo de formulação do projeto Propalop TLSC. E foi um processo bastante longo que permitiu, portanto, chegar às reais necessidades dos beneficiários do projeto. De que maneira? Por um lado, começou por fazer aquilo que nós chamamos de desk review. A formulação começou por fazer uma análise aprofundada dos principais relatórios que visam a governação económica no seu âmbito mais geral e o controle externo e a fiscalização legislativa das despesas públicas no seu aspecto mais, portanto, restrito, nos PALOP e em Timor-Leste. Os principais relatórios consultados foram o relatório do Banco Mundial para os indicadores de governação, portanto, em particular os indicadores que tinham que ver com o Estado de Direito, a governação económica, e depois também analisamos os relatórios que foram produzidos, por exemplo, no quadro da Open Budget Partnership, o inquérito do orçamento aberto, que é feito pela parceria Orçamento Aberto em alguns dos países. Olhamos também para os indicadores PEFA e olhamos para os relatórios como o relatório para a governação em África da Comissão Económica para a África das Nações Unidas e ainda, portanto, os estudos que o Banco Mundial tem vindo a fazer sobre a fiscalização legislativa orçamental. Ou seja, por um lado, começamos numa primeira fase por traçar um perfil de cada país. Esse perfil de cada país foi feito com base nos grandes relatórios, nos principais relatórios que olham para a questão da governação económica no lato sensu, mas do controle externo em particular no stricto sensu. Depois de fazer isso, nós fomos a uma amostra dos principais países beneficiários, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, e nessas missões, que nós chamamos de missão de diagnóstico, nós levamos connosco este perfil de país e tivemos encontros com os principais beneficiários. Por um lado, para assegurar que as análises não estavam ultrapassadas, as análises eram atualizadas, as análises, portanto, da Desk Review dos relatórios e, por outro lado, que estavam alinhadas com as principais estratégias do país e que aí faziam parte das prioridades estratégicas, quer das instituições, quer dos próprios países. Depois de fazer essas missões de diagnóstico, nós iniciamos um processo de formulação dos planos de ação muito mais alongados. E todo este processo levou cerca de 9 meses, até de uma ponta à outra, permitindo assim desenhar 18 planos de trabalho em 6 países diferentes, com cerca de aproximadamente 1000 e tal ações, todas elas ligadas a um conjunto substancial de resultados em cada um dos países. Este processo criou, obviamente, um diagnóstico bastante aprofundado para cada país onde nós estivemos. Estamos aqui a falar de Cabo Verde, estamos a falar da Guiné-Bissau, estamos a falar de Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. Este diagnóstico do país, na realidade, é um snapshot, é uma imagem concentrada no domínio do controle externo e da fiscalização legislativa das despesas públicas nos PALOP em Timor-Leste, que, lembre-se, deve ser independente, deve ser eficiente e deve permitir que as despesas, quer o Parlamento, quer as instituições supremas da auditoria, possam seguir de forma eficaz as despesas públicas e os gastos públicos. Ao longo desse diagnóstico surgiram, portanto, o índice da transparência orçamental, por um lado, que inclui lá
desde como é que a informação fiscal e orçamental chega ao cidadão, por um lado, a força da legislatura para poder exercer esse controle externo independente, essa fiscalização externa independente, e a independência e a capacidade das instituições superiores de controle ou supremas de auditoria para fazer esse trabalho também. E, finalmente, nós também demos um olhar sobre o público, porque a última parte desta equação é o envolvimento do público no seguimento dessas despesas. E, durante essa formulação longa, nós pudemos constatar que, nos PALOP em Timor-Leste, em matéria de envolvimento do público, há 3 níveis os contextos agrupam-se em três tipos. Um contexto onde a sociedade civil e as organizações da sociedade civil controlam, portanto, acompanham de maneira substancial os gastos, a atividade e a implementação do orçamento, um contexto onde elas estão na sua fase inicial e um contexto ainda bastante incipiente, onde estas organizações têm muito pouca atividade registrada nessa matéria. Em termos de diagnóstico, o que nós conseguimos constatar neste processo bastante longo, inclusive, e que permitiu realmente interagir com os atores no terreno, para além daquilo que são os relatórios internacionais, portanto, interagir com eles de maneira guiada, de maneira crítica, ponhamos a coisa assim. O diagnóstico que emergiu daí, primeiro, é que do lado da transparência orçamental, ou seja, da forma como a informação do orçamento, da implementação do orçamento, a informação fiscal dos gastos e despesas públicas, esta transparência orçamental precisa de ser reforçada no conjunto dos PALOP e Timor-Leste, não obstante os enormes progressos que têm sido feitos ultimamente, nos últimos anos. Progressos esses que são mais visíveis e mais substanciais nos países que saem de uma base de referência nula, que tinham muito pouca informação acessível fiscal, que tinham uma transparência baixa e têm uma tendência de maior estagnação, uma vez que esses países começam a chegar a um ponto onde essa transparência é maior, essa transparência orçamental. Isso foi uma das constatações. A forma de se poder melhorar isso, portanto, é precisamente reforçar o controle externo, por um lado, mas também trabalhar com os Ministérios das Finanças para tornar essa informação mais abrangente, que essa informação possa sair de forma mais clara, que essa informação possa estar acessível a todos. Isto por um lado. Finalmente, por outro, em termos do diagnóstico, nós vimos que as instituições supremas da auditoria, ou os superiores de controle, dependendo da terminologia, necessitam de ser reforçadas quer a nível do quadro legal em alguns contextos, quer a nível da própria capacidade destas instituições para exercerem de forma independente e eficaz esse papel do controle externo. E, finalmente, claro, a fiscalização legislativa orçamental por parte dos parlamentos deve também merecer uma atenção muito especial, sobretudo porque o conjunto desses parlamentos tem muito poucas valências em matéria de análise do ciclo orçamental ao longo da sua implementação, desde a aprovação até a fase da auditoria. O engajamento público, na maior parte desses países, à exceção de alguns, sobretudo Moçambique e Timor-Leste, esse engajamento público também é bastante incipiente e precisa de ser reforçado. Tendo este contexto, desenharam-se as ações com os nossos parceiros, por isso as nossas ações devem ser consideradas como ações que foram concebidas de baixo para cima, de uma maneira participada, mas tendo em conta as boas práticas e aquilo que os indicadores e os relatórios internacionais dizem sobre esses países no que diz respeito ao controle externo das finanças públicas. No contexto da fase de formulação do projeto, realmente, quais foram os maiores desafios que foram encontrados? No terreno, os maiores desafios que foram encontrados, primeiro, quando nós chegamos lá, encontramos
claramente algum desfazamento em relação a alguns dos relatórios, por exemplo, alguns dos exercícios como o Open Budget Survey, que no caso de Timor-Leste e no caso de Moçambique, por causa do momento em que a formulação foi feita, ainda teriam que ser atualizados, o que nos obrigou a uma análise mais aprofundada no terreno do contexto local. Por outro lado, quando nós olhamos para a temática que foi referida aqui, descobrimos que identificamos como principais desafios o que já foi dito aqui, que é, por um lado, melhorar a transparência orçamental, trabalhando com os Ministérios das Finanças na abrangência e na periodicidade e na capacidade de pôr disponível a informação fiscal sobre os gastos, sobre as despesas públicas. Por um lado, não se pode deixar de trabalhar. Existem Ministérios das Finanças que já conseguem fazer isso de maneira muito eficaz. A experiência deles pode ser utilizada para apoiar os outros. Isso foi uma fragilidade. Por outro lado, trabalhar com os tribunais de contas no sentido de permitir que os tribunais de contas consigam, melhorar o envolvimento do público na sua atividade, ponto número 1. Ponto número 2, alargar o âmbito das suas auditorias, permitindo um controle mais eficaz, por outro lado. Ponto número 3, reforçar as interações com o Parlamento e com essa atividade, com a sociedade civil, como já tinha sido dito. Fazer isso através da cooperação Sul-Sul, das trocas entre pares, usando a experiência que outros tribunais de contas, outros parlamentos já têm nessa matéria, complementando assim a sua ação. E, finalmente, no que diz respeito aos parlamentos, reforçar esta capacidade do Parlamento olhar para a implementação do orçamento. O Parlamento normalmente está muito atento à aprovação e está um pouco atento à auditoria, no início e no fim. A presença do Parlamento durante a implementação foi uma das fragilidades que nós encontramos e que precisa de ser muito reforçada, e isto é possível através da criação destas valências dentro dos Parlamentos de análise da informação fiscal, acompanhamento do ciclo orçamental. E estes são os principais desafios. Depois surge um desafio enorme, que é o desafio do engajamento público no processo orçamental, desde a formulação até a auditoria. Aqui nós não estamos a falar necessariamente de exercícios de formulação do Orçamento de Estado participativo. Não é bem disso que estamos a falar. Estamos a falar do acesso à informação simplificada, a capacidade de informar o cidadão adequadamente sobre não apenas o próprio orçamento, mas sobretudo a forma como ele é gasto. O Orçamento de Estado estamos a falar. Antes de mais, devemos dizer que, nos casos de Timor-Leste e de Moçambique, tem havido bastante atividade da sociedade civil que tem permitido um envolvimento crescente, substancial da sociedade civil. No caso de Timor-Leste, com bastante ação, no caso de Moçambique, já com um posicionamento relevante, sobretudo a nível do Fórum da Monitoria do Orçamento, que interage bastante com os principais atores, nomeadamente com o Parlamento. Nos demais países, como Angola e São Tomé, que se encontram numa fase mediana em que a sociedade civil começa a querer estar presente, e no caso de Cabo Verde e da Guiné, onde ainda se vai numa fase bastante inicial da participação e engajamento da sociedade civil ao longo do ciclo orçamental, a forma de melhorar isto é precisamente apostar nestas trocas e nesta capacidade de permitir com que as experiências que aconteceram e que beneficiaram alguns possam ser replicadas e, de forma contextualizada, beneficiar outros. Isto deve ser feito num programa bastante integrado, onde as ações visam responder às diferenças que existem nos contextos. Num contexto como onde a sociedade civil é bastante incipiente, apostar bastante mais no mapeamento e na identificação dos grupos que podem ter uma intervenção crítica nessa matéria. Num contexto onde esta sociedade civil já está mapeada e começa a fazer algumas iniciativas, reforçar a advocacia e a sensibilização no sentido de maior envolvimento da sociedade civil. E num contexto
contexto onde a sociedade civil já tem feito advocacia para o seu desenvolvimento, para o seu envolvimento, apostar mais em ações de simplificação da informação fiscal que permitam uma análise mais crítica da mesma. Portanto, o nosso programa para a sociedade civil é integrado, é um programa que responde a estas necessidades de uma forma holística e compreensiva. E é assim que nós pensamos poder apoiar a sociedade civil, sobretudo colocando à frente esta lógica da cooperação Sul-Sul, por um lado, aprendizagem entre pares e parcerias sempre com atores bastante especializados e que têm feito muito trabalho nessa matéria. No quadro do envolvimento público, procuraremos trabalhar bastante com o International Budget Partnership ou a parceria para o orçamento aberto. No caso dos tribunais de contas, iremos trabalhar bastante com a Intosai e também com o Tribunal de Contas da União, que é o Tribunal de Contas do Brasil e o Tribunal de Contas de Portugal. No caso do Parlamento, estamos a desenvolver parcerias com o Programa do Banco Mundial para Reforço Parlamentar, temos a própria nossa sede, o BDP, que está bastante envolvido em matéria de apoio parlamentar, através da Plataforma Global para Reforço Parlamentar, que é o Ágora. Estes tipos de parcerias com instituições especializadas que, juntamente com a cooperação sul e a promoção das trocas entre pares, é a estratégia de fundo do projeto para reforçar e desenvolver as capacidades de todos os atores, quer dos tribunais de contas, quer dos parlamentos, quer das organizações da sociedade civil. No caso particular da sociedade civil, este programa é integrado, que responde a 3 tipos de contextos de sofisticação e capacidade institucional e humana. No caso dos tribunais de contas, olhar precisamente para o alargamento da sua capacidade e do seu âmbito, na base dessas trocas. No caso dos parlamentos, reforçar a capacidade do acompanhamento ao longo do ciclo e permitindo assim com que as despesas possam ser efetivamente fiscalizadas.